Esse gigante é dito invisível, mas o rastro que ele deixa é enorme. Imagine uma condição que gera inúmeras outras complicações com a sua ocorrência e que inclusive ela mesma tende a se repetir mais vezes, gerando um ciclo vicioso. Pois é justamente sobre essa condição que nesse vídeo eu vou esclarecer quais as principais consequências quando esse gigante aparece na sua vida ou quando ele aparece na vida do idoso que hoje está sob a sua responsabilidade ou naquele idoso que você convive de pertinho. A propósito, eu sou o Dr. Milton Botelho, pós-graduado em geriatria e tenho ajudado inúmeras famílias a perceber que gigante é esse que ronda, sim, a vida do idoso, mas que é possível a gente conviver com ele sem que se aproxime tanto assim de você ou do idoso que hoje está sob a sua responsabilidade. Então, aproveita agora esse momento, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, porque todas as semanas tem vídeo novo no canal para poder engrandecer aí o seu conhecimento e ajudar nessa lida que você tem com o idoso, ou você que vive o autoconhecimento aí para poder melhorar você mesmo, a sua qualidade de vida, tá? Então vamos juntos nessa luta a aprender a lidar com essa condição que é muito comum no idoso, tá bom? Eu não vejo muitos vídeos, inclusive, falando sobre essa condição, mas as estatísticas sobre essa ocorrência nos deixam tristes e até preocupados. Por isso, esse vídeo não deixa de ser um alerta para a prevenção da ocorrência dessa condição. Isso mesmo, prevenir de forma correta a ocorrência das quedas é justamente vencer esse gigante. Quedas em idosos são um dos maiores problemas de saúde pública, inclusive no nosso país e no mundo inteiro, relacionadas principalmente com o envelhecimento, porque quanto mais velho nos tornamos, maior o risco de queda, tanto pelo impacto direto por conta da queda na saúde do idoso, quando ela ocorre, claro, mas também quando ela causa complicações, que é justamente o que eu vou compartilhar com vocês, porque as complicações podem gerar algo muito sério, que é a perda de autonomia, tá bom? Quando a gente fala de estatística, ou seja, a ocorrência das quedas, por isso que eu falei que a gente fica triste, porque não é muito boa essas estatísticas. Mundialmente falando, cerca de 1/3, ou seja, 1 em cada 3 idosos, eles sofrem uma queda e esse número de quedas ele pode aumentar a cada ano. Desse total, cerca de 10% dessas quedas, elas se tornam repetidas, ou seja, de 1 em cada 10 idosos, acaba que ficam caindo várias vezes a cada intervalo de tempo. E essas pessoas, quando elas chegam com 80 anos ou mais, aí é que aumenta ainda mais a incidência, chegando até 50% nas pessoas que têm acima de 80 anos de idade. Por isso que eu falei que quanto mais velho a gente fica, maior esse risco. E são os estudos que comprovam aí estatística, tá? No contexto com relação aos traumatismos, inclusive nos idosos, as quedas representam 75% de todos os traumas nessa faixa etária acima de 65 anos. 1 a cada 5 idosos, então, que leva queda, ele vai resultar numa fratura mais grave, que gera traumatismos, inclusive o traumatismo craniano, que é muito sério. Inclusive, vale lembrar que o traumatismo craniano ele é uma das formas de AVC, porque se com a pancada o idoso ele rompe um vaso pela fragilidade do próprio envelhecimento, os vasos na cabeça, também é uma forma de apresentação do AVC e o motivo foi a queda, tá? No Brasil, já o Ministério da Saúde ele nos alerta falando que a prevalência das quedas entre os idosos ela está ali em torno de 25% ao ano para quem mora nas grandes cidades. E na zona rural, então, também é pouco parecido, é só porque as pessoas que participam dos estudos ali nessa estatística última lançada do Ministério da Saúde, colocando como referência as pessoas que moram na cidade. Mas na zona rural não é diferente, porque a gente vê nas instituições de longa permanência, o que a gente chamava antigamente de asilo, que o risco de quedas também é grande. E as pessoas às vezes vêm do interior para uma localidade onde tem um asilo para morar ali, porque não tem um suporte social, não tem como morar com alguém da família, enfim, independente da sua história, mas que aumenta muito o risco de queda. No grupo de quem tem 80 anos ou mais, essa prevalência ela aumenta de 25% para 40% ao ano. E em lares de idosos, como eu acabei de falar, pode chegar a 50%. É muita gente, tá? Entre 2000 e 2019, feito um estudo, inclusive, mostrando que houveram mais de 135 mil mortes no Brasil
por conta de quedas em idosos. Ou seja, é muita gente que infelizmente depois de uma queda tem uma complicação e que vem a óbito, das quais essas 56% ocorreram em pessoas com mais de 80 anos. Por isso que quanto mais o tempo vai passando, existe um maior risco de fragilidade, existe uma maior predisposição a esse risco de queda pela própria condição do envelhecimento. Isso é fato. Inclusive, além das quedas, existe um treinamento que eu criei, que nele eu abordo, chamado a Tríade do Cuidado para Idosos, duas outras condições que é muito comum no meu dia a dia, no meu consultório, mas já eu falo para você como que você faz para ter acesso completo a esse treinamento. É só ficar aí um pouquinho para você segurar aí e você perceber que é possível a gente lidar de forma melhor quando a gente tem conhecimento. Já eu compartilho com você como que você faz para ter acesso à tríade e melhorar o seu conhecimento e trabalhar em cima de outras condições além das quedas, tá? Olha só. Com relação às principais consequências, a primeira delas, presta muita atenção, é o que eu acabei de falar até e que os estudos mostram, as fraturas. A fratura é uma complicação que pode ser muito séria no idoso. Imagina um idoso que tomava banho sozinho, que se alimentava, que caminhava dentro de casa, que ia até no mercado, vamos dar alguns exemplos, saía de casa, depois de uma queda que fraturou o fêmur, não conseguiu se recuperar com o tempo, está na cadeira de roda. Esse idoso, ele realmente fica muito mais restrito, aumenta muito o risco de se tornar melancólico, o risco de depressão, a ansiedade, como que vão ser os dias que ainda virão, tudo isso por conta de uma queda. Ou seja, a queda ela pode ser muito drástica. Então, as fraturas é a principal consequência ali, mais grave que você consegue perceber de imediato. Então, a fratura pode ser geralmente do fêmur, do punho, de uma vértebra na coluna ou do quadril. Sendo a fratura de quadril aquela que é mais séria, porque a gente sabe, na medicina tem vários estudos comprovando que a fratura de quadril ela pode sangrar muito. Então, muitas vezes, por conta de uma queda, o paciente nem conseguiu ser socorrido a tempo e vai a óbito porque está sangrando, porque fraturou o quadril. Porque a gente sabe que ali no quadril, que é a bacia popularmente dita, ela é muito irrigada, tem muitos vasos. Então facilita sangramento e sangramento grande, inclusive até na hora da cirurgia. E o paciente, na tentativa de melhorar com a correção cirúrgica, também pode ir a óbito. Então a queda que gera fratura é uma das consequências ali diretas que você consegue ver de imediato. O traumatismo craniano também é uma segunda consequência séria que a gente precisa alertar, daí porque esse vídeo é um alerta, que é como se fosse um AVC. O motivo do AVC é uma ruptura de um vaso, um sangramento dentro da cabeça, que pode causar uma compressão ali, não dá tempo muitas vezes de socorrer, ou às vezes acha que está tudo bem, não caiu, bateu a cabeça, mas fez só um galo, mas está sangrando dentro, o paciente pode vir a óbito 2, 3 dias depois dessa queda. Então o traumatismo craniano é um risco aumentado devido a essa fragilidade dos vasos dentro da cabeça do idoso, e aí ele pode até estar fazendo uso de alguma medicação que já afina um pouco mais o sangue, por conta da pressão, por conta de alguma cirurgia cardíaca que ele já fez, ou por conta de algum remédio do diabetes, e aí junto com a queda aqui como mecanismo, ele pode sim ter uma hemorragia na cabeça, tá? A terceira, também não menos importante, é uma consequência que demora mais um pouco para ser percebida, mas que é muito drástica, é a perda da independência. Ou seja, aos poucos, por conta da queda, dependendo da gravidade, da consequência que ela vai gerar na vida do idoso, na rotina, no cotidiano, você percebe isso, talvez, quem hoje você é responsável levou uma queda. Após essa queda, eles deixam de realizar algumas atividades, ou muitas atividades, por conta do medo. O medo de cair de novo, o medo de não conseguir, o medo de não conseguir se levantar, e se eu cair de novo, e se eu passar por toda essa situação que eu acabei de viver de novo. Então, o medo, ele é muito comum, o que a gente chama de síndrome pós-queda. E aí essa síndrome, ela faz com que a pessoa fique mais isolada e facilita o surgimento, então, das complicações relacionadas com a parte emocional, onde o idoso ele fica mais afastado, não quer conviver mais, não quer mais sair, o medo de sair de casa e se eu levar uma queda na rua. Então tudo isso está relacionado sim com a queda, e esse afastamento do convívio, muitas vezes as pessoas da família, se não forem ao encontro dele, gera com mais facilidade o transtorno depressivo, tá? Complicações outras clínicas podem também surgir por conta da queda, então já é uma próxima que eu estou compartilhando com vocês, com relação a ficar acamado muitas vezes, fica mais com imobilidade, então fica na cadeira de roda e fica restrito, esperando alguém para tirar da cadeira, para botar no sanitário, para poder tomar um banho, volta para a cadeira de roda. Muito tempo na mesma posição facilita uma trombose nas pernas,
facilita aquelas feridinhas no corpo que fica muito tempo deitado, perde peso, porque perde massa muscular, que é uma complicação também de quem está muito tempo imóvel, que é a sarcopenia. Facilita então aquelas feridinhas de pressão, que são as úlceras por pressão, também chamadas de escara, e infecção do pulmão, porque está muito tempo deitado, infecção de urina, tudo isso como consequência. Olha só como uma queda pode ser muito drástica. O impacto psicológico, então, além da depressão, como eu falei, a ansiedade, reduz até a própria autoconfiança. Será que eu consigo? E fico, não vou conseguir, porque se eu cair, eu já tenho essa idade, então eu vou cair de novo. Então mexe muito com a capacidade de confiar em si, de que consegue se reerguer. Daí porque a reabilitação, tão logo aconteça a queda, no sentido, foi preciso fazer uma cirurgia para fazer a correção do quadril, do fêmur. Hoje a gente sabe que tão logo passa por esse procedimento, a fisioterapia tem que começar na sequência. Porque a fisioterapia ela vai estimular com que haja uma solidificação do osso que foi quebrado e vai ajudar justamente com suplementação adequada para o idoso ficar em pé, voltar a andar. A fisioterapeuta, inclusive, ele é aquele profissional que estimula, bora, o senhor consegue dar o próximo passo. Aí, claro, se utiliza de um andajá, de um andador, para poder facilitar, ou então uma pessoa de um lado e do outro, estimulando, fazendo a pessoa perceber que ela consegue. Então, mexendo com a autoestima dela também, além, claro, de mexer com a massa muscular, de mexer com os músculos, com o próprio movimento, com as articulações, que também faz parte do processo de tratamento. Uma outra condição é o aumento da mortalidade. Estudos comprovam que depois de uma queda aumenta muito o risco de mortalidade nos próximos 365 dias depois do evento queda. Ou seja, depois de um ano que o paciente caiu, vai acontecer tantas outras intercorrências na vida desse idoso, além de nova queda, que é um fator muito importante que vai acontecer, ou que pode acontecer. Aí são as outras comorbidades, que é o surgimento de uma infecção de urina, pneumonia, a feridinha, como eu falei. Então as complicações que vêm depois, a saúde emocional abalada, ela é muito assim visível com o tempo, principalmente se você acompanha o idoso que caiu, você nota isso e parar para pensar, de fato, depois que ele caiu, ele mudou muito, ele está diferente, hoje ele não responde da mesma forma, os nossos comandos, aquilo que a gente tenta fazer, que mudar, ele não gosta muito de mudança, esse medo que ele tem, tudo está relacionado com aquele evento que infelizmente se torna drástico. Daí porque é conhecido como um gigante invisível. Inclusive eu vou deixar aqui para você ver também esse outro vídeo do canal, esse card, de um vídeo onde eu comento ali os fatores intrínsecos e extrínsecos que estão envolvidos na queda. Ou seja, aqueles fatores que são próprios do envelhecimento do idoso ou aqueles outros fatores também que são de fora para dentro, os extrínsecos, mas que influenciam diretamente. Então, não deixe de conferir, porque você vai gostar, eu tenho certeza, desse vídeo, que eu consigo explicar lá detalhadamente esses fatores. Como eu venho falando aqui para você, e você já percebeu que não é sobre cair somente, mas sobre o quão drástico é o que vem depois da queda, que eu criei, pensando nisso, um treinamento chamado a Tríade do Cuidado para Idosos. A tríade do cuidado para idosos, ele envolve, como o próprio nome diz, tríade, 3, que são os principais assuntos que eu vivo no meu cotidiano, no consultório, que é constipação, insônia, além das quedas. Então, assim, falar sobre esses temas e se aprofundar sobre eles é muito importante para a gente envelhecer melhor e também para lidar melhor com as condições que vão surgindo no decorrer do envelhecimento, principalmente para você que cuida de alguém ou que convive de pertinho com algum idoso. Então, a tríade do cuidado, eu montei de uma forma esse treinamento que é fácil de você perceber ali o assunto que você tem interesse de tirar logo a dúvida, porque ele foi dividido em módulos para poder ficar nominado ali o assunto, cada assunto dentro de cada um desses universos, constipação, insônia e as quedas. Então você vai primeiro ali, quando você acessa o treinamento, naquele assunto que hoje você tem mais dúvida, depois você vai para um outro, aí você pode voltar para um que estava do ladinho daquele primeiro que você viu, enfim, você consegue passear muito tranquilamente dentro da plataforma onde você tem acesso. Você pode acessar pelo seu celular, pelo tablet, pelo computador, você pode espelhar na TV para ficar maior, porque é muito ilustrado, eu trago muitas figuras para poder facilitar a compreensão. Agora, o que eu acho a cereja do bolo do treinamento, e muitas pessoas se veem ali e depois relatam isso para mim, é justamente quando elas veem nas histórias de pacientes reais mesmo que eu compartilho ali. Claro que eu preservo o nome original da pessoa por questão de privacidade, coloco o nome fictício, mas a história é real. O paciente, como foi que ele veio para mim, qual foi as medicações que ele traz, né, que ele vem usando,
qual foi a queda, no caso, como aconteceu, como foi a estratégia que a gente montou e como ele ficou depois. Dentro do universo de constipação, o que era que ele tomava de remédio, qual foi a estratégia que a gente montou e quanto tempo depois a gente foi o resultado. E ali você se vê muitas vezes, porque muitas vezes é o mesmo remédio que você toma, ou o idoso que hoje você convive, são as mesmas medicações. Aí você, nossa, é o mesmo remédio, eu posso fazer assim, eu posso trazer isso à minha realidade. E é justamente isso. É tão prático que tão logo você assiste, você consegue colocar em prática naquele mesmo dia as estratégias que eu compartilho ali com você. E eu tenho certeza que vai melhorar muito a condução desse cuidado, vai deixar ele mais leve, porque são orientações práticas que no dia a dia você já consegue implementar e ver o resultado acontecer. Eu vou deixar na descrição desse vídeo então um link de acesso. Você vai conhecer o treinamento, vai se aprofundar e vai melhorar isso daí, vai melhorar o que eu espero que é o principal, que é a qualidade de vida. E quando a gente fala em quedas, eu trago ali muitas estratégias para a gente prevenir o risco de quedas, inclusive falando sobre como ter um olhar diferenciado para poder perceber no ambiente aí seu, aí da sua casa ou do idoso com que você mora e convive, o que é que pode ser modificado e que já vai diminuir muito o risco dessa queda acontecer, tá bom? Um grande abraço então, a gente se vê no próximo vídeo.